Olá, boa noite a todas, a todos, a todes. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à edição especial da Conversa ao Pé do Fogão, do Centro Cultural Usina de Cultura. A ação integra a programação do Circuito Municipal de Cultura em parceria com os Centros Culturais em Rede. O circuito é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio de Referência Cultural, CIRC. Vale lembrar que essa atividade segue todos os protocolos de segurança, de sanitários, de prevenção à Covid vigentes em Belo Horizonte. A edição especial do Conversa ao Pé do Fogão tem como tema culturas populares e atrações que dialogam com a gastronomia, a memória e a ancestralidade. A nossa convidada para esse bate-papo, que temos a honra de receber, é a gastrônoma, pesquisadora e escritora pernambucana, Dona Carmen Virgínia. Ela falará um pouco sobre a sua trajetória, suas referências com a culinária afro-brasileira e contará histórias afetivas ligadas à cozinha. Eu sou Carla Andréa Ribeiro, eu sou atriz, arte-educadora, produtora e estou aqui para mediar essa conversa, esse papo que vem cheio de sabores e de saberes. Um último aviso, o nosso encontro será gravado e ficará disponível no YouTube da Fundação Municipal de Cultura. E é isto. Para a gente começar, eu queria contar que há muito tempo atrás, como se diz em Yorubá, Bai Lai Lai, Oxum, observando que sua aldeia sofria pela fome, decidiu ir até o castelo do rei e exigir dele que desse comida ao seu povo. Ela sequer conseguiu passar o portão, não foi recebida nem ouvida. Então ela retorna para sua aldeia e retorna cantando Yalode, ei ai alode, ei ai alode, ei ai alode. E assim ela foi convocando todas as mulheres e as crianças a cantarem junto com ela. Yalode, ei ai alode, ei ai alode, ei ai alode. E todas as mulheres se juntaram a Oxum e todas as crianças também vieram juntas e foram novamente ao castelo. E ali se postaram e ficaram cantando Yalode, ei ai alode, ei ai alode, ei ai alode. O rei, já cansado de ouvir aquela cantoria na sua porta, autorizou que abrissem os portões. Oxum entrou com as mulheres e com as crianças e tomaram toda a comida que tinham direito. E retornaram para a aldeia e passaram meses e meses, até anos, sem ninguém sentir fome. E assim, com a história dessa Iabá, eu passo a palavra para Iabacé, não sem antes pedir a bênção aos mais velhos e às mais velhas, a sua bênção. A gente não se falou, tá? A gente se conheceu, não faz acho que 10 minutos. Mas ela foi na história certa que mais me emociona quando se trata de Oxum. Não é à toa que o nome da minha neta, de 1 ano e 8 meses, é Ialodê. Ialodê, senhora das cidades, né? A mãe de todos. Ialodê
que é a Oxum mais política, né? É a Oxum que ela está no comando, junto com os homens, lutando pela presença das mulheres nas grandes decisões da cidade, né? E a Lodê é a mulher que se coloca hoje no centro da política, no centro das estratégias. Não é aquela Oxum que as pessoas imaginam que fica se penteando na beira do rio, a patricinha que fica o tempo todo com um espelho na mão, se admirando. Não. E a Lodê está em todas as casas, né, lutando pelo seu sustento, que não admite ser comandada por ninguém, mas que está ali provendo, trazendo futuro, né, para as nossas crianças. Então, não é à toa que minha neta já está predestinada para comandar. Ela já nasceu com esse estigma de ser uma iaiá. Iaiá. Então, viva a todas as crianças que nasceram com o estigma das iás, que tem a iaiá dentro de si, independente de terem o nome Alodê. Então, sejam bem-vindas, minhas crianças. Ah, tá. Mas eu estou gostando disso aqui, meio Roberto Carlos, né? Então, eu sou Carmen Virgínia, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu sou uma mulher que estou na cozinha desde os 7 anos de idade. Eu fui escolhida para ser Iabacé e foi assim que eu entrei na cozinha, apesar de ter tido uma avó que era merendeira de escola pública, Dona Edna Mara, que foi com ela que eu aprendi a cozinha do mundo, não é? Porque minha avó, eu costumo dizer, foi a maior chefe de cozinha que já passou nessa vida, que eu já vi, porque ela alimentava diariamente 800 pessoas e ela alimentava essas pessoas com um sorriso no rosto. Ela ainda varria 16 salas por dia. E eu, como a neta dela, a primeira neta, eu ficava na biblioteca da escola esperando dar 1h da tarde para eu poder ir para aula. Mas eu ia com ela já 9 horas, ela chegava na escola de 7, 9 horas eu estava chegando, porque era a hora que a biblioteca abria e eu ficava lá na biblioteca lendo. Mas ali ligada, porque quando desse 11h30, 11h40, eu já sabia que os alunos estavam saindo do primeiro horário e aí ia ter as 16 salas para varrer. Como eu queria que minha avó se sentisse bem para poder pegar outro expediente, que também era na mesma escola, ela fazia os 2 turnos, eu ajudava ela a varrer essas 16 salas. Eu arrastava a cadeira para ela poder varrer. E é impressionante o quanto que minha avó era amada, era idolatrada, era a senhora da cidade, né? Era um bairro bem pequenininho, e não tinha uma pessoa que não conhecesse Dona Edna, não tinha uma pessoa que não reverenciasse Dona Edna. E por que era? Durante muitos anos eu me perguntei isso e eu só vim entender que era porque minha avó cozinhava sorrindo e atendia todo mundo. E adorava ver criança que repetia o prato, né? Nem sempre temos a merenda de melhor qualidade dentro das escolas. Até hoje a gente ainda sofre com esse processo de que as pessoas, de que nos dirige, não pensa nesse lado de dar boa qualidade, né, alimentar, né, dentro das escolas. Mas quando a gente tem sorte, quando a gente pega bons governos, pessoas preocupadas com isso, dá para se fazer um banquete como que se vai. E minha avó conseguia tirar um leite de pedra, minha avó conseguia fazer um bom feijão só com água e sal. E eu não entendo, porque a gente precisa, tem gente que bota bacon, bota linguiça, vai botando um pedaço de carne seca aqui, para mim lá é charque.
e tem que ter aquele refogado com cebola e alho. E minha avó não. Minha avó, ela colocava água, sal, feijão e esperava ele borbulhar, e depois ela ia picando cebola bem picadinho, que é uma coisa de chefe mesmo. Tem gente que pica a cebola, fica um tamanho grande, e aí as crianças por muitas vezes vai perceber, e aí elas não vão querer comer. Então minha avó tinha esse cuidado de fazer as coisas quase imperceptíveis para poder todas as crianças comer. E aí ela picava a cebola, ralava o alho, me lembro que ela ralava o alho, e ali ela fazia um refogado de cebola e alho. E não era uma coisa que durava 1 minuto, 2, não. Era uma coisa que ela deixava a cebola murchar, e a cebola entrava num processo de caramelização, que a gente chama na cozinha, né, a reação de Maillard, que é uma reação que é um processo de que a cebola vai escurecendo e ela vai ficando adocicada, e ao mesmo tempo que ela vai ficando adocicada, porque ela está caramelizando, então ela vai soltando um pouco de açúcar, e aí é toda a magia, né, da cozinha. Se vocês forem reparar o quanto que é emocionante a cebola refogando ali com o alho, e ela vinha e pingava um pouco com a concha do feijão, a água, e pingava ali, e ia mexendo, e ali ela botava um pouco de colorau, um pouco de cominho e cheiro verde. Estava feito o feijão de Dona Edna. E esse feijão, às vezes tinha sardinha que dava, às vezes era almôndega, às vezes era um outro tipo de proteína, mas o feijão dela era de se comer puro, de você sentar assim, bater um prato de feijão. E por muitas vezes, hoje eu acho que ninguém aqui vive nessa situação. Por muitas vezes nossas crianças vão para as escolas em busca desse feijão, porque não tem em casa, porque está faltando em casa, porque não tem comida em casa. A merenda, ela serve para isso, para alimentar e para contribuir com aquelas crianças que não têm uma alimentação completa dentro da sua casa. E a minha avó olhava cada criança, quando eu falo criança, tá, eu estou falando também dos galalau de 18, 19 anos, viu? Porque para mim são crianças, não importa o tamanho, são crianças. Eu tenho um olhar de mãe. Os nossos filhos, por mais que eles carreguem um tom de responsabilidade, quando atingem a maioridade, para a gente, mãe, sempre será criança. A gente sempre vai tratá-los como nenéns, como bebês, por mais que eles não gostem de que a gente trate assim. Então, a primeira visão que eu vejo na minha avó, que eu me lembro dela, é ela fazendo feijão, é ela tendo esse carinho com o processo de caramelização da cebola. Como eu não vou aprender isso? Como não levar isso para a minha vida? O que é tão importante para mim? Aí depois eu chego na faculdade, depois de alguns anos, e fico sabendo que esse processo tem o nome de reação de Maillard, mas não tem nada de novidade para mim. Minha avó já fazia isso. Minha avó era uma senhora que trabalhou durante 40 anos na escola pública. Ela passou do tempo de se aposentar, porque ela dizia que não queria se aposentar enquanto estivesse bem. E foi assim que minha avó perdurou. E foi vendo o sentimento das pessoas, pelo que minha avó conseguia causar aos outros dentro da cozinha, que me foi acendendo a vontade de ser como minha avó. Eu acho que eu me tornei cozinheira, e é bom dizer isso, que não foi por falta de opção. Eu fui uma menina que estudou muito. Minha avó sempre me ensinou e sempre me disse que não existia uma outra forma de eu ser feliz, ou de ter um trabalho, ou de ser bem colocada no mundo, que não fosse através da educação. Eu nunca tive brinquedos, eu nunca ganhei uma boneca, eu não me lembro de um Natal
de ter tido 2, 3 roupas, sapatos novos, nada disso. Minha avó tinha muitos netos e às vezes ela não podia dar a um, ela não dava a ninguém, para poder todos não acharem que é melhor do que o outro dentro de casa. Por mais que o outro esteja em situação melhor dentro da sala de aula, ela não beneficiava ninguém, ela tratava todos com igualdade. E essa igualdade ela levava para a cozinha também. Quando tinha pouca carne, ela não dava o pedaço maior, ela fazia o seguinte, ela desossava. Então ela cortava o picado, tudo, para poder, cada um poder levar uma colherada, uma concha daquela proteína. É bem isso que as mães fazem. As mães não têm distinção de um filho para o outro. As mães não escolhem o melhor pedaço para dar um e deixa o outro com o osso. Se ela vê que ela está em dificuldade de dividir o pouco que tem, ela vai fazer com que tudo seja igualzinho. Ela vai tirar o osso e vai deixar só a carninha e ela vai temperar. Vai botar um pouco de tomate, um pouco de cebola, um pouco de pimentão, cheiro verde e vai fazer uma grande refeição. E eu, ao chegar à cozinha, eu me lembro que porque eu fui em busca do sentimento que as pessoas tinham pela minha avó. Eu não me tornei cozinheira porque foi falta de opção. Eu me tornei cozinheira pelo dom que eu herdei da minha avó, pelas lembranças que eu tinha de minha avó e que eu tinha dos terreiros também, porque é um lugar onde a ancestralidade é latente, é potente. Eu nunca fui tão feliz como eu fui no passado, quando eu era criança de terreiro, que eu poderia ficar solta, livre naquele terreiro, brincando entre as pessoas adultas que também cuidavam de mim, né? Quando eu não estava na escola, eu tinha alguém que cuidasse de mim, que era minha vizinha, que por um acaso tinha um terreiro. E foi aí, com esse olhar generoso, né, dos meus ancestrais, porque quem está vivo e quem é mais velho que a gente é o nosso ancestral. Ele já é um ancestral em vida porque ele viveu mais e tem muito mais a ensinar. Por isso que quando a gente fala, tem sempre um conselho, dizer assim: escute os seus ancestrais, escute o que os seus mais velhos pensam. É muito importante. Era uma época onde a gente pedia a bênção ao vizinho. A minha avó me fazia entrasse umas 4 ou 5 casas, batendo de 6 horas da noite, para pedir a bênção à vizinha. Então, se hoje eu entro, né, se hoje eu chego nessa rua, lá no bairro de Maranguape 2, em Paulista, as pessoas que estão vivas, é lógico, elas olham para mim com um orgulho tão grande, porque de certa forma elas me viram pequena, e elas olham para mim com um orgulho de onde eu vim e como eu estou hoje, e elas sabem que eu não esqueço elas, nem quando eu estou aqui sendo convidada para falar sobre comida, afetividade, mas também falar sobre ancestralidade. Eu não posso deixar de falar nas mãos negras que me acolheram, mesmo sem ser minha mãe, mesmo sem ser minha avó. Essas mulheres, essas vizinhas, essas mulheres que são tias, muitas tiveram que lidar muito cedo com a solidão da mulher negra, não é? Que isso é uma problemática que vem até hoje. Então existem aquelas tias, né, que não casaram e que estão dentro de casa e que por muitas vezes ficavam com as crianças ali perto, mesmo sem ser filhos dela, mas ficavam com a criança da vizinha, porque Dona Edna estava no colégio, não podia ficar com o negro. Meu apelido era Nega quando eu era criança. Só algumas pessoas me chamam de Nega hoje. Então quando alguém vem Nega, eu já sei que é uma coisa de 40 anos atrás. Então essa pessoa, ela vai ter de mim o melhor da vida, ela vai ter de mim um olhar daquela nega, não da Carmen Virgínia que está falando hoje para vocês, a que mede palavras, a que é mais contida. Não, eu fui uma menina muito danada, eu fui uma menina muito difícil de ter junto.
Elas faziam queixa de mim, elas diziam, eu não quero mais ficar com essa nega é danada, ela é desaforada. Então, porque eu sempre tinha uma resposta, eu não conseguia ficar quieta, e muitas coisas me inquietavam, principalmente na cozinha. Eu me lembro que quando alguém ia para a cozinha, era lá que eu estava, era lá que eu aparecia, e não era muitas vezes para comer. Eu sempre fui gordinha, né? Mas não era para comer, era para ver a pessoa lidando com a comida. Não há nada mais lindo e lúdico de que uma mulher posta à frente do fogão temperando comida. Pessoas que fazem comida para muita gente, ou para quem se ama, ou para uma pessoa, ou para somente a si mesmo. E eu consigo, se eu fechar os olhos, eu consigo ver a minha vizinha, por exemplo, que tinha a lasanha mais incrível, que hoje eu tento replicar e não consigo. E eu fecho os olhos vendo Dona Maria chamando os 2 filhos dela, que eram André e Evandro. E ela não me convidava para comer no domingo na casa dela. Eu tenho esse rancor de Dona Maria. Mas eu ia para a casa dela para ver o espetáculo, que era Dona Maria tirando fatia por fatia do queijo. E tipo isso, a lasanha era tipo para 10 pessoas, ela só comprava 200 gramas de queijo. Como, minha gente? Não ia dar, né? Mas ela tirava fatia assim, e ela depois cortava fininho para poder render, e ela botava uma parte de queijo, outra parte de presunto, uma parte de queijo, não era camadas, era no mesmo lugar, ela botava queijo, presunto, para a pessoa dizer, eu comi, apareceu o presunto, apareceu o queijo. E ali ela finalizava, ela era malandra, ela finalizava com um legítimo molho bechamel. O molho bechamel é um molho clássico da cozinha francesa, só que ela chamava, assim como muita gente chama de molho branco, né? Então, o molho bechamel, veja a imagem. O molho bechamel, você vai pegar o leite, vai botar no fogo e não vai deixar o leite ferver. Mas naquele leite, você corta um pedaço de cebola, bota com a folhinha de louro e bota com 5 cravinhos da Índia. Ela fazia isso, ela sabia fazer cebola piquê, gente. Cebola piquê é um dos aromatizantes mais incríveis da alta gastronomia. Com quem que Dona Maria aprendeu isso? Aonde essa mulher foi? O que foi que ela leu? Na época não tinha nem Ana Maria Braga. Eu me lembro que tinha Ofélia e Cidinha, não tinha Ana Maria Braga. E Dona Maria lá toda chique, botando cebola piquê no leite. E eu olhando para aquilo. Quando sobe o cheirinho do leite, ele sobe com um cheiro diferente. Não é o cheiro de um leite simples. A parte, ela pegava uma colher de trigo e uma colher de manteiga. Misturava, fazia uma pastinha, tipo um grude. E eu dizia, olha para Dona Maria, o que é que ela vai fazer com isso? Meu Deus, vai empelotar tudo, mulher doida. Mas vamos lá. Dona Maria levava para o fogão e mexia. E saía, quando subia ali um forte cheiro de biscoito amendoado. Na época, eu me lembro, ela era uma pessoa muito má. Ela comprava uma latinha dessas manteigas da boa. Não vou falar marcas porque eles não estão me pagando. Mas tipo assim, era uma manteiga vermelha, que é tipo desse que tá voando, sabe? Potente, gente, potente. Essa manteiga era o supra-sumo. Minha avó também comprava uma vez no mês e escondia dentro da gaveta misturada com os panos dela. Minha avó era dessas. E aí Dona Maria pegava essa manteiga e misturava. Quando subia o cheiro de biscoito, você imagina que é uma menina gorda, pequena, com 10 anos de idade, como ela ficava na cozinha, né? Aí subia aquele cheiro de biscoito. Aí eu, nossa Senhora, olha para Dona Maria arrasando agora. Daqui a pouco ela pega um pouquinho de leite e vai botando ali.
e vai mexendo. Com a colher de pau, viu? Na época não tinha fouet, não. Hoje os chefes usam fouet, que é aquele batedor que não deixa empelotar de jeito nenhum. Aí ela ia botando de pouquinho em pouquinho e mexendo. As unhas da Dona Maria era feia, assim que nem as minhas, tadinha. Ela não fazia as unhas, né, bichinha? Não tinha tempo. Aí ia mexendo. Ela ali sorrindo. Mas, nega, o que tu tá fazendo aqui, mulher? Vai-te embora pra tua casa, para de me aperrear. Eu disse, eu tô olhando, Dona Maria, eu tô lhe olhando, eu gosto de lhe olhar. E ela ali ficava conversando comigo. Eu era a única menina que entrava na casa dela. Eu não queria nada com os filhos dela. Os filhos dela, vixe Maria. E mexia a panela. Quando daqui a pouco começava a borbulhar o molho branco, aí a malandragem de Dona Maria pegava um pacote de queijo ralado, desses que tem eu acho que é um parque, e tem uma escultura, né? O nome, né? Aí tem um parque, tem uma escultura, e o pacote de queijo ralado tinha esse nomezinho, 50 gramas. Ela pegava e botava nesse molho branco. Aí ela mexia, quando ela levantava assim, aí vinha aquele puxe do queijo. Nossa, é um queijo fajuto, gente. Não era queijo ralado, parmesão na hora, né? Mas ficava tão saboroso. Botava um pouquinho de sal e ela vinha com a malandragem. Ela não tinha noz moscada, mas ela botava canela em pó. Aí ela vinha com um pouquinho de canela em pó. Aí terminou a lasanha e ela botava esse molho branco por cima. Levava para o forno. O molho bechamel, que é o molho branco, gratinava, porque em cima ela botava o queijo parmesão, que ficava o restinho no saquinho, que ela batia, viu, no saquinho, 50 gramas, para poder não deixar nada no plástico. E o que ficava, ela passava o dedo no saco e botava na boca. Eu me lembro disso. Ela pode dizer hoje que é mentira, mas não era, ela lambia o saco. E ela botava, ficava um gratinado, sabe, um dourado, bonito. A desgramava, ela não me dava um pedaço. Ela botava na mesa, tirava o pedaço, botava num pratinho, botava um outro prato por cima, pegava um pano de prato e amarrava e dizia, leve para sua avó. Eu olhava para a cara dela assim, eu esperei esse tempo todinho. A bicha, ela não me chamou nem para almoçar, mas eu vou ter que levar para a vovó. Aí eu levava para a vovó, né? Primeira neta, achando, né? O auge do privilégio, né? Vovó, que Dona Maria mandou para a senhora a lasanha dela. Aí ela me deu, já vinha assim, ó, se apropriando. Aí eu disse, e aí, vovó, a senhora não vai me dar um pedaço, não? Você comprou alguma coisa? Você comprou alguma coisa, minha filha? Você sabe quantas bocas tem aqui? Porque só você tem fome. Na hora do almoço, deixe de ser olhuda, senão eu vou fazer um prato de farofa com charque salgada para você. Aí você vai comer. Na hora do almoço, eu boto na mesa e todo mundo vai comer. Esse é o sentido de dividir. Dividir o pouco que tem. A lasanha não dava nem para o buraco do meu dente, gente. Mas ela vinha com colherzinha e botava ali no canto do prato de cada um para comer. Cada um comer um pouco. Eu nem senti o gosto, era uma colherada só. Sabe, eu chamo na cozinha clássica hors d'oeuvre. É uma coisa de uma bocada só. Aqui a gente chama de canapé, né? Uma coisa só. Tipo um canapé, um belisquete. Bota na boca uma hóstia, porque só tinha um pedaço. Ou você pegava queijo ou você pegava presunto. Os dois não estavam no mesmo lugar. Então, é sobre o sentido de dividir, sobre essa dádiva que as mulheres têm, sobre esse poder que a gente tem quando a gente ama, quando a gente se lembra que a fome é algo orgânico, mas a fome também, matar a fome do outro, é algo muito, muito, muito afetivo. Nunca vão para a cozinha se vocês não estiverem bem, se vocês não puderem colocar, além de ingredientes,
nesse alimento. O sentimento de quem está cozinhando é de ver o sorriso de quem recebeu a comida. Eu ainda não vi, né, uma pessoa que vai ser violento com você, que vai te tratar mal, depois de você ter alimentado alguém. É muito difícil, tem que ser uma pessoa desalmada, não é? Mas geralmente os cozinheiros, eles são amados. Os cozinheiros de verdade, porque tem umas pessoas que não são para estar na cozinha, né? Mas o que eu estou falando é que não há ninguém com a capacidade de ter um repertório tão vasto quanto as donas de casa. Não é fácil a gente cozinhar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Os chefes, eles fazem isso entre aspas. Eles planejam um cardápio, é verdade. Eles treinam a equipe, é verdade. Mas tem muito cozinheiro profissional que não tem um repertório de culinária. O que é repertório de culinária? É de todos os dias você ter que criar um meio de entreter, de alimentar, de deixar feliz e de, acima de tudo, trocar, né? Quando você cozinha e dá o prato para alguém, você está trocando uma energia. É a energia que sai de você e que vai voltar para você de alguma forma. É muito difícil ser dona de casa. É muito difícil você alimentar pessoas todos os dias e ter que prender essas pessoas todos os dias na sua comida. Quando os filhos, muitas vezes os filhos dizem: eu estou enjoado. Hoje eu não vou comer a comida. Estou enjoado, minha mãe, eu não quero comer. Minha filha, meu filho, são as duas pessoas que, se dependesse dele, eu era uma pessoa falida. Acredita que eles não comem nada que eu faço? Eles não comem lasanha, eles comem lasanha. Eles não comem frutos do mar, eles não comem muqueca, eles não comem acarajé, porque eles não gostam de dendê. Entendeu? É uma filha de Ançã que diz que é de Oxalá, minha gente. Pelo amor de Deus, Julia Roberta. E o outro fica lá com a cara assim: mãe, não tem outra coisa para comer não, mãe? Então você pensa o quanto que eu sou, ainda que eu e minha mãe ainda fica fazendo malabarismo para alimentar eles. Então não quer não? Então você vai ter que comer rabada, né? Que tem um programa de televisão que diz que rabada é coisa de xepa e que isso é visto como um castigo, comer rabada. Você vai comer fígado, você vai comer miúdos. Então os meus filhos comem isso. Os meus filhos são da rabada, são dos miúdos, são os da... lá eu chamo mão de vaca, aqui eu acho que é mocotó. Então, eles são desse lugar. Então, todas as carnes, todas as proteínas. Na segunda a gente não faz carne, que eu digo, hoje é a segunda sem carne. Hoje a gente vai comer qualquer outra coisa, não vai comer carne, porque amanhã precisa de todo mundo nos trinques, amanhã a gente mete o pé, tá certo? Mas hoje não vai ter carne. Então, eu ainda faço essa brincadeira com ele. Eu ainda tento entreter os meus filhos para que eles não recorram para coisas menos nutritivas. É muito triste você ver na hora do almoço uma criança querer comer um biscoito recheado. E isso não sou eu que faço propaganda, é contra. É o que é realmente não nutre de nada, não tem nada ali. Eu não vou falar contra o macarrão instantâneo, porque o macarrão instantâneo é algo que tem matado a fome das pessoas que não têm a possibilidade de ter dinheiro hoje de comprar um alimento melhor. Eu não falo contra o macarrão instantâneo, eu falo contra o pozinho que vem dentro do macarrão instantâneo. E é aí onde nós podemos mudar isso. Aí onde nós podemos sim colocar um legume,
colocar um tempero nosso próprio. Eu tenho o meu tempero próprio, eu tenho minha própria massala, a assinatura de Dona Carmen. Toda minha comida tem a minha assinatura, que eu fiz uma contagem de 22 especiarias diferentes, formei um pó e disse: isso aqui é a minha assinatura. Toda minha comida vai ter esse cheiro, vai ter esse sabor e vai causar isso na pessoa. Se isso é o feitiço de Oxum, que nem muita gente diz, eu não posso fazer. Vai saber. Mas a verdade é que todo mundo deveria ter a sua assinatura. Os nossos filhos, quando eles saem de casa, ele faz: a comida da minha mãe era a melhor do mundo. João vai dizer isso, eu aguardo. Júlia dizer que vai querer comer um acarajé meu. Deixa ela sair de casa. Eu não vou dar 6 meses para dizer que está com saudade de sentir o cheiro do dendê. Porque eles moram em cima, o altar embaixo, o restaurante. Aí vocês imaginam, do meio-dia até as 5 da tarde, o cheiro do dendê, o cheiro de leite de coco. Ela não aguenta mesmo, a bichinha, né? Enjoada. E aí, o que eu falo para vocês é a gente procurar ver formas hoje de alimentar melhor as pessoas. E formas novas de nos alimentarmos enquanto a gente alimenta as outras pessoas. Desculpa te interromper, a gente tem que cuidar um pouquinho do tempo. Eu queria te aproveitar. Maria, eu sou uma pessoa que fala até amanhã, viu? Se deixar, lascou. Aproveitar essa sua última fala para te fazer uma pergunta e aí a gente passar para o público. Quanto tempo também eu falei? perguntar. Foi 50 minutos, foi? E eu te fazer essa pergunta e aí a gente passa tá bom. para o público, porque eu acho que as pessoas também estão querendo conversar com vocês, esmiuçar aí um pouquinho essa história. Você falou, né? A gente procurar maneiras diferentes. E aí eu fico pensando muito nesse período que a gente está passando, pandêmico, onde tem nomes chiques, né, que inventam para isso, né, insegurança alimentar, mas as pessoas estão passando fome mesmo, né? E assim, e quem tem dinheiro para ir ao supermercado hoje e trazer comida para casa, traz coisas, às vezes traz muito pouco e com poucas possibilidades. E aí, como que a gente lida com isso? Assim, o que você diria para essa pessoa que tem ingredientes em casa, mas não tem nada, mas você conta da sua avó, que fazia um feijão com sal? Então, como que a gente pode lidar com isso de uma maneira melhor dentro das nossas casas? E como que a gente também pode trabalhar essa ideia da partilha, né? Da solidariedade alimentar com o outro, com os vizinhos, com quem está próximo? Eu acho que a gente está vivendo um momento disso, né? A gente voltou a dividir um pouco que a gente tem. Eu acho que não existe ninguém aqui que durante a pandemia não tenha mesmo dado do seu alimento dado para alguém. Nunca teve tanta gente nas nossas portas batendo atrás de comida. Nunca vimos tanta gente nas ruas com placas que nem pedia dinheiro. Estou com fome. Isso é muito sério. Eu não sei quem consegue ficar bem quando vê uma placa dessa. Eu imediatamente já abro minha bolsa, já tento ver alguma coisa. Geralmente eu não tenho dado dinheiro. Eu proporciono essa pessoa e vou com ela no supermercado e compro. Ou mesmo eu tenho comprado cestas básicas e já deixo no meu terreiro, não é? À espera dessa pessoa. Geralmente no início da pandemia essas cestas ficavam 3, 4 dias. Hoje vai gente de manhã cedo, no dia certo, porque todos os meses eu dou. No dia certo já chega gente de 5 horas da manhã. Começou com 50, agora já está em 150. É muito difícil você ver gente com fome. E eu acho que a gente tem que reaprender a dividir os 5 pães e 3 peixinhos. Essa história é muito incrível e foi de um homem que não tinha religião, tá? Jesus Cristo não tinha religião. Jesus Cristo, ele era religioso, é diferente. Um homem religioso nesse mundo. Então ele dividia o pão.
e dividir o peixe com milhares de pessoas. E é esse exercício que a gente tem que fazer. É essa partilha, como as mulheres de terreiro também fazem. As iabás, quando tomam conta da cozinha ali em dia de festa, a gente faz uma programação para vir 100 pessoas, veio 300. A gente redivide, né? Sábado aconteceu isso comigo. Eu já tinha feito as quentinhas, já estavam os pratos tudo bonitinho. Quando eu contei, não tinha 150, tinha 200. Eu digo, oxe, abre as quentinhas e a gente vai reformando. Tira 1/3 de cada quentinha que a gente vai ter no final 200 quentinhas. É sobre isso. Ah, mãe Carmen, não vai ficar mexido? Não fica mexido. Se você tirar de uma forma única, uma única colherada, não vai como se ficar ofensivo para ninguém, como se fosse uma comida mexida. Não vai. O segredo é não deixar ninguém com um olhar de fome para vocês. É muito triste o olhar da fome. Bom mesmo é o olhar da gratidão quando a gente é alimentado por alguém. É o sorriso que se abre. Mesmo quando a boca é nua, ele não vai pensar que está sem prótese não, sem dente não. Ele vai dar o sorriso mais incrível do mundo, porque é o sorriso de quem está alimentado, gente. É o sorriso de quem quer ser feliz. É o sorriso de quem merece a vida. É o sorriso divino. Ninguém está aqui para sofrer. Essa história de que veio gente com karma, isso é mentira. Isso é conversa para poder a gente aceitar as dificuldades da vida e, de certa forma, a gente dizer assim, é o jeito, eu tenho que passar por isso. Não, a gente não tem que passar por isso. A gente tem que lutar por dias melhores. Se eu estou com os dias melhores, eu tenho que lutar por aqueles que não têm. Eu não posso ser egoísta de achar que só porque eu estou feliz hoje, vivendo o meu melhor momento profissionalmente, eu não posso achar que a minha felicidade vai bastar. Não vai bastar, porque quando eu chegar ali fora e passa alguém que está na rua, num frio danado, sabe, catando lixo para comer, caiu por terra o meu sentido de felicidade. Não há sentido nenhum na vida Deus ter colocado mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo e um está feliz e achar que está tudo bem. A diferença não pode gerar desigualdade, né? Não. Somos muitos, múltiplos, mas quando isso gera desigualdade, não está legal, né? E a gente não pode achar que ser solidário, que a gente doar, que a gente ser humano, ficar doando cesta básica, ficar doando comida, que isso vai fazer também a diferença. Não, a gente tem que lutar por justiça social. Eu não quero estar para sempre na condição de estar ajudando a outra pessoa. Eu quero que a outra pessoa possa ajudar outra pessoa. É esse o sentido da vida, gente. O sentido da vida não está em a gente se mostrar bom, se mostrar superior. Eu dou cesta básica, tá tudo bem. Eu faço minha parte, né? Não. A nossa parte é lutar por justiça social para que todos tenham igualmente as mesmas condições. Quando a gente conseguir isso, vocês vão ver que não existirá mais racismo, mais intolerância, mais fome, mais homofobia, mais as coisas que nos matam, nos ferem, nos tiram o juízo, a paz. O negro, o samba, o negro do samba, sabe, não diga, o samba do crioulo doido. O crioulo só ficou doido porque quando ele chegou no seu próprio samba, ele não foi reconhecido como dono do samba. Tinha lá um branco na porta que ficou seguindo e acompanhando ele com o olho para ver. Quando ele entrou na administração, o cara estava lá atrás dele e perguntou: o que o senhor está fazendo aqui? O senhor veio roubar? Não, eu sou o dono, não acredito. É por isso que o crioulo ficou doido. Porque as pessoas não veem em mim como uma mulher vitoriosa. Eu ainda sou um corpo a ser morto e a ser apontado como suspeito em um supermercado, quando eu vou acompanhando
Um homem na rua que eu chamei porque eu não quis dar dinheiro a ele, porque eu não confiei na palavra dele que ele ia usar o dinheiro para realmente comprar alimento para a mulher dele. Porque eu pensei na mulher dele, no filho dele. Eu não vou mentir. Quando um homem me pede comida na rua, eu levo ele no supermercado para ele comprar comida. Eu não dou dinheiro. Eu dou dinheiro à mulher, porque essa vai ter responsabilidade com os filhos. A homem eu não dou dinheiro, porque eu sei que ele vai tirar o dinheiro da meinha dele, da caninha dele, e só vai levar para casa, ou um pacote de uma coisa, vai sempre faltar alguma coisa. Então, é isso. É isso, na mão da mulher. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, está aberto então para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário aqui para a nossa IA. Eu acho que eu falei tanto que ninguém vai querer perguntar nada. Vamos, mãezinha. Muito balaxé. Eu gostaria muito que você falasse, sabe? Você trouxesse esse depoimento, porque a intolerância piorou. E quando a gente faz as nossas oferendas, né, a gente é criticamente, né, duramente, né, criticado. E o alimentar, a gente alimenta sim os nossos corpos, e a gente faz as nossas oferendas, né, pedindo aos nossos orixás, aos nossos maiores, que possam trazer a fartura para esse universo. Então eu queria um pouco que você falasse sobre isso, né? Porque não é para ensinar todos vocês que vocês não saibam, mas eu acho que vindo de você, né, é uma referência, ok? Acho que a gente pode juntar. Minha bênção, minha bênção, viu, minha mãe? A gente tem que ouvir os nossos ancestrais. Eu estava num momento de realmente dúvida se eu deveria de abordar isso, mas é algo que eu não posso fugir. Eu não sou outra coisa. Tem gente que chama eu de chefe de cozinha, tem gente que diz que eu sou simplesmente uma cozinheira, que eu sou pesquisadora, que eu sou tanta coisa que aparece todo dia na internet sobre mim, que eu digo, não, moço, como é que pode que eu não sei disso? Mas aos 7 anos de idade, dentro de um terreiro de candomblé, um terreiro que me acolheu, que não tinha ninguém sanguíneo meu ali dentro, onde existia uma senhorinha com 78 anos, Dona Maria Rodrigues Pinto, Dona Lu, filha de Xangô, Caô Cabecileca, que é o dono do meu ori, né? Eu fui escolhida para ser Iabacé dele. Eu levei um banho de amalá da cabeça aos pés, porque eu estava com os problemas de pele. Eu tinha um problema de pele e até hoje eu tenho marcas de infância. E aí, Lô estava cuidando de mim, dando algumas oferendas para o Omulu. Quem é de candomblé sabe que Xangô não é muito próximo de Omulu, porque Xangô é um rei, né? Ele gosta de tudo vivo, gosta de festa, ele não gosta da doença, da morte, ele corre. Meu pai, quando eu estou doente, ele corre 1000 léguas, mas nem por isso ele é capaz de deixar de me amar. Então Xangô, ele me deu um banho de amalá nesse dia, me suspendeu dos braços, pegou um pouco desse amalá. Amalá é um caruru, tá? É um ensopado de quiabo com rabada, camarão seco, azeite de dendê, tá? Bastante pimenta. A pimenta é cicatrizante, né? A pimenta arde quando passa na pele, mas ela cicatriza. E eu só sei que no outro dia não existia uma ferida na minha pele. Tinha saído todas as casquinhas, só estava avermelhado, como se conta tivesse cicatrizando mesmo. Foi esse orixá que me escolheu para ser cozinheira. Foi dentro de um terreiro de candomblé
que eu fui mais amada, mais querida, mais festejada como criança e como uma mulher adulta, e eu sou em todos os lugares. Onde eu chego vai ter sempre alguém que quer que eu conte a minha história, porque não existe um lugar mais social, mais acolhedor, mais agregador de que os terreiros de candomblé. Eu não tenho por que esconder isso, porque lá todo mundo é igual, não importa se você não é da religião, não importa se você é da religião, não importa se você é branco, preto, se você é homem, mulher, eles vão te acolher, independente de você pertencer à religião. Quem mente, quem diz que para estar dentro do terreiro tem que ser da religião, não é verdade. Você tem que estar com o coração aberto. Você não pode ir com o olhar de quem quer queimar nossa casa. Você não pode ir com o olhar de quem quer ir lá sobre beber e comer. Você não pode ir com o olhar de quem quer abusar de nossas mulheres. Você tem que estar aberto, de mãos e braços e corpo aberto. Então, Xangô é essa divindade da justiça. Ele é tão justo que ele deu um jeito de fazer uma senhora se levantar com uma certa dificuldade para me fazer lembrar de onde eu nasci, de onde eu saí, e que não há por que eu esconder, negar ou omitir isso. Acreditem no seu axé. Acreditem aquilo que tem dentro de você. Todos nós temos uma força vital dentro da gente. É uma sinergia. Não há nada mais lindo, mais incrível de que eu ver hoje o meu terreiro que eu construí hoje com o meu marido, cheio de gente batendo palmas em festas, saudando esse rei, saudando os orixás. Quando eu oferendo, gente, Yansan, a senhora dos ventos, das tempestades, a mulher do raio, do furacão, que é capaz de fazer aquele tudo, aquele tufão, aquela coisa toda na natureza, ela não vai precisar de acarajé, gente. Ela não precisa do acarajé. Eu faço o acarajé para Yansan e oferendo a ela, para que ela se alimente da força, da energia, daquilo que tiramos da terra. E aí, quando eu oferendo um prato lindo de acarajé, todos redondinhos, que é o formato de Yansan, todos bonitinhos, douradinhos, iguaizinhos, aí ela se alegra, dependendo do que eu tenho dentro de mim. Porque é necessário que você seja uma mulher altamente incrível por dentro, que essa beleza seja interna, que você tenha bondade, que você olhe para o outro com fraternidade, que você não seja arrogante, que você não seja perversa, que você não maltrate as pessoas. É aí que o orixá olha para você e diz: eu aceito a comida dessa mulher. Por que será que eu estou em tanto lugar? Por que será que as portas se abrem para mim? Por que será que eu consigo romper as bolhas? Não é porque eu sou tão boa assim não, porque eu não sou tão assim, entendeu? Mas onde eu estou, o meu povo está. Onde eu estou, o meu terreiro e o dos outros estão. Eu não me dou o direito de errar. Eu não me dou o direito de ir de contra a tudo que eu aprendi dentro dos terreiros e com minha avó. Minha avó, antes de morrer, ela falou comigo. E ela sempre dizia uma coisa para mim, todos os dias da vida dela: se você não vive para servir, você não serve para viver. Seja uma mulher que tenha missão na vida. Tem muita gente vagando no mundo. Gente que vaga, quando morrer, ele não vira adubo, nega. Ele vai virar lama. A lama, hoje, é morada de Nanã. Mas tem lama que não vira nada. Então, é escolha nossa.
ser lama ou ser adubo. O adubo, ele cria coisas, ele fertiliza, ele faz com que as outras pessoas continuem com a nossa missão. A lama, ela se acaba, ela vira nada. Então vivam no mundo para servir, aprendam e escutem os seus ancestrais. Agora eu estou com alguns ancestrais junto de mim, ela veio inspirada. Então, para aqueles que tentam me calar, mesmo em espaços como esse, eu só tenho para dizer para eles: caô, cabeça e lê. Tem mais perguntas? Nosso tempo está estourado, a gente só pode mais uma pergunta. E aí a gente precisa encerrar, porque tem um espetáculo que vai acontecer daqui a pouquinho também, que é o Mata Rasteira, que é imperdível. Eu queria você falar do Dendê, porque particularmente não é algo que eu seja familiarizado. O Dendê. O Dendê chegou no nosso país, ele chegou como um cosmético, né? Ele não era usado em alimento. O Dendê virou alimento a partir realmente do uso nos terreiros, porque o Dendê é considerado o sangue do nosso povo. Então ele chegou para embelezar, ele chegou como óleo de pele, como se fosse o urucum indígena, que depois virou tempero. Então o Dendê é esse óleo puro, límpido, vindo de uma palmeira africana. Existem alguns orixás que não usam o Dendê, mas outros usam abundantemente. Eu sou uma mulher que gosta do Dendê, mas se eu puder dar um conselho para vocês do uso do Dendê, nunca bote ele antes de começar. Bote ele no final, porque ele vai soltar o aroma, ele vai soltar a cor, ele vai fazer com que o Dendê seja a potência de sabores, de cores, de textura na boca. O Dendê bom, ele não vai colar no céu da boca. Ele vai fazer com que você compreenda que ele é um óleo único e que merece ser colocado em grande categoria. Ele é o superstar, sabe? Então trate o Dendê como ele se fosse um artista no prato e não como o invasor. Quando a gente bota o Dendê antes, numa temperatura alta, a gente está fazendo ele virar gordura. E essa gordura saturada não faz bem para ninguém, vai dar piripiri. Aí vão dizer: ai, foi o Dendê que eu comi, eu não me dou com Dendê. Não é verdade. Não existe Dendê ruim. Existe Dendê mal usado por gente que não tem intimidade com a comida. Você tem que... Bom, a vontade é ficar aqui, né? Ouvindo e Se eu soubesse, eu tinha dito só as perguntas, né? Oh, mas foi maravilhosa a sua fala. Enfim, eu quero agradecer a presença de todas, todos e todos. Quero pedir a bênção. Meu Pai te abençoe. Axé. Carmen Virgínia, te ouvi, muito bom. Acho que eu vou relançar como contadora de história. Pronto. Nossa, bora. Gostei disso Era também. uma griô assim, sentadinha. Você já é uma griô, mulher. Tomando uma aguinha, sem precisar cozinhar, sem precisar suar, tendo camarim, entendeu? Essa é a vida que eu podia ter. A comidinha da Kelma lá esperando a gente. Enfim, griô, a senhora já é. E das melhores, que traz pra gente com muita propriedade, porque é vivência, né? É vivência. Enfim, acompanhe, gente, também a programação completa do Circuito Municipal de Cultura pelo site circuitomunicipaldecultura.com.br ou pelas redes Instagram, Facebook, @Circuito Municipal de Cultura.
E o circuito é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a CIRC, Centro de Intercâmbio e Referência Cultural. Então, muito obrigada, e eu convido a todo mundo, porque vai começar o espetáculo Mata Rasteira. Então, fiquem, prestigiem e até um próximo encontro. Muito obrigada. Axé.